Alô, bom dia. Estamos de volta neste sábado, 10 de maio de 2025. Sejam todos bem-vindos. Sábado quentíssimo em termos de geopolítica, meus queridos amigos. E sem muitas delongas, vamos aos fatos. Lembram que no meio da semana eu disse que Donald Trump prometeu fazer um anúncio bombástico nos próximos dias? Sim, vocês lembram. Foi durante a visita de Mark Carney aos Estados Unidos, à Casa Branca, no dia 6. No dia 6. Hoje estamos no dia 10. O anúncio ainda não veio. Mas está se dizendo no Golfo Pérsico e também na Arábia Saudita que o anúncio de Trump será o tchananã. Eu já falo sobre isso. Antes, rumores muito fortes já não disfarçam a saia justa que existe entre o governo norte-americano e o governo do primeiro-ministro, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Parece ninguém mais em Israel faz questão de esconder esse mal-estar. Muita gente do governo de Israel está dizendo, sem deixar seus nomes citados, mas está mandando recados através da mídia, que as relações entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu estão, de fato, muito estremecidas. E aí, claro, não é preciso ser um gênio para acreditar que é possível, sim, que Donald Trump e Benjamin Netanyahu estão agora em lados opostos. Isso porque muitos acontecimentos, muitos fatos dão vazão a esse tipo de especulação. Senão, vejamos. O primeiro mal-estar, dizem pessoas ligadas ao governo de Benjamin Netanyahu, começou quando Trump lançou um vídeo feito por inteligência artificial, no qual os Estados Unidos, ou ele próprio, Donald Trump, teria transformado a faixa de Gaza num grande resort. Aliás, nesse vídeo, ao que tudo indica, eu confesso não vi o vídeo, mas parece que Donald Trump surge nesse vídeo como uma estátua, uma imagem de ouro no meio de Gaza, sendo quase que, digamos assim, adorado pela nova população que lá se instalaria. Dizem essas pessoas ligadas ao governo de Benjamin Netanyahu que esse vídeo criou um super mal-estar. Na verdade, parece que Donald Trump se apresentava ali como o rei de Israel. Bem, outro mal-estar, esse já bem mais forte e mais real, mais preocupante porque envolve a sobrevivência de Israel. A questão existencial de Israel, que, como eu tenho dito, é a principal de todas para os israelenses. Donald Trump fez uma linha de ligação direta para negociações sobre o projeto nuclear com o Irã, deixando o principal interessado de lado, ou seja, Israel. Donald Trump, dizem as más línguas, falou grosso com Benjamin Netanyahu. Eu farei um acordo com o Irã sem a tua participação. Não quero você nessa história, para não complicar os nossos interesses aqui nos Estados Unidos. Bem, o fato é que, sim, os Estados Unidos iniciaram negociações diretamente com representantes do governo iraniano em Omã, sem a presença de Israel. Israel só sabe o que está sendo acordado através da própria mídia, ou aquilo que o governo permite ser divulgado. Outro mal-estar. Mas tem um terceiro mal-estar, um quarto também. O terceiro é que muita gente acreditava que Donald Trump faria pressão sobre o reino da Arábia Saudita para que reconhecesse a soberania de Israel, que a Arábia Saudita, o rei e o príncipe saudita reconhecessem oficialmente o Estado de Israel. Dizem então essas más línguas ligadas ao gabinete de Netanyahu que Donald Trump não fará isso e se opõe a isso. Ele não quer fazer nenhum tipo de pressão à Arábia Saudita que contrarie os interesses dos próprios sauditas, que preferem manter sempre essa distância, esse distanciamento perigoso com Israel. Mas há um quarto mal-estar também. Donald Trump está dando sinal verde para o programa nuclear saudita, sem nenhuma participação ou presença de Israel
nessas negociações, nessas próximas negociações. Ou seja, a Arábia Saudita, que não reconhece Israel, terá amanhã ou depois armas nucleares para se defender, em tese, do Irã. Mas, como é inimiga de Israel, ou pelo menos não a reconhece, isso seria mais uma ameaça existencial a Israel que Donald Trump estaria ajudando a divulgar. Agora, então, viria a bomba atômica dos mal-estares, por assim dizer. Donald Trump, voltando, lembrando o início desse vídeo, disse no dia 6, prometeu no dia 6, no seu encontro com o primeiro-ministro do Canadá na Casa Branca, que faria um anúncio bombástico nos próximos dias. Pois bem, a Arábia Saudita, que está preparando uma cúpula para os próximos dias, tem deixado vazar a informação de que esse anúncio de Donald Trump será o reconhecimento oficial dos Estados Unidos do Estado da Palestina, o que seria praticamente, para muitos, né? Não estou dizendo para mim, mas para muitos analistas aí, uma punhalada, uma verdadeira punhalada nas costas de Israel. É possível isso? Perguntam muitos. Pode isso, Arnaldo? Bem, vejam só o que diz o Jerusalém Post em publicação de hoje. Uma fonte diplomática do Golfo que não quis se identificar nem revelar a sua posição, revelou ao The Media Line, que o presidente Donald Trump emitirá uma declaração sobre o Estado da Palestina e o reconhecimento americano desse Estado, e que haverá o estabelecimento de um Estado palestino sem a presença do Hamas. Bem, mas quem que vai tirar o Hamas de lado? Essa é uma pergunta que os israelenses estão fazendo. Nós limparemos o terreno para quem? Para um Estado palestino governado por quem exatamente? Por Mahmoud Abbas, a quem os israelenses também não confiam? Esse é um dos gravíssimos problemas da questão. A fonte, diz o Jerusalém Post, acrescentou também que, se um anúncio de reconhecimento americano do Estado palestino for feito, será a declaração mais importante que mudará o equilíbrio de poder no Oriente Médio e mais países se juntarão aos acordos de Abraão, segundo a lógica da Casa Branca. A fonte confirmou que os acordos econômicos estarão certamente presentes, mas muitos deles já foram anunciados e podemos testemunhar que o Estado do Golfo será isento de tarifas. Arábia Saudita, nesse caso. Ahmed Al-Ibrahim, ex-diplomata do Golfo, disse ao Media Line que não espera que seja sobre a Palestina. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi e o rei Abdullah II da Jordânia não foram convidados para a reunião que acontecerá no Golfo. São os dois países mais próximos da Palestina e seria, então, importante que eles estivessem presentes durante o anúncio de Donald Trump, o que indica para muitos que não será isso que Trump anunciará. Mas, enfim, voltando à questão da Arábia Saudita propriamente, diz aqui o Jerusalém Post que a Arábia Saudita sediará uma cúpula entre o Golfo e os Estados Unidos em meados desse mês, parte da primeira visita do presidente norte-americano Donald Trump à Arábia Saudita durante seu segundo mandato. A cúpula será realizada, houve uma cúpula realizada antes, e agora então a próxima será no dia 21 de maio, para tratar essa relação dos Estados Unidos com o projeto, um possível projeto nuclear da Arábia Saudita. A cúpula sediada na Arábia Saudita, em Riad, sua capital, será precedida por inúmeras previsões sobre o anúncio do qual Trump se referiu, descrevendo como um anúncio muito importante. Então pode ser que ele diga exatamente lá do palácio do rei Abdulaziz, que certamente não estará presente, mas sim o seu filho, Mohammed bin Salman, que pode eventualmente reconhecer a criação do Estado palestino
com as bênçãos da Arábia Saudita, que é um dos maiores patrocinadores do governo de Mahmoud Abbas, por exemplo, na Cisjordânia. Diz aqui, cogita aqui o Jerusalém Post, que além do que Trump pretende anunciar, a agenda da cúpula e os acordos que deverão ocorrer e serem assinados podem se tornar o assunto do momento, abrangendo desde acordos de segurança e militares até acordos de tecnologia e inteligência artificial. Todos os líderes do Golfo estão programados a participar dessa cúpula, Arábia Saudita, Estados Unidos, ou Golfo, Estados Unidos, com exceção, claro, do rei Abdulaziz, por questões de saúde, diz o Jerusalém Post. Então isso aí é realmente uma questão bem preocupante para Israel. E a notícia quente do dia, então, é essa. Já não há mais muito disfarce. As relações entre Estados Unidos, ou melhor, entre o governo Trump e o gabinete de Benjamin Netanyahu, estão sim um tanto quanto abaladas. Agora, em relação aos Estados Unidos, não podemos esquecer que uma das grandes forças do Partido Republicano, o partido do presidente Trump, são os evangélicos da América, que, por sua vez, são muito ligados ao Estado de Israel, por afinidade religiosa, por toda a questão religiosa que envolve Israel, claro, como bem sabemos. E, nessa ala fortíssima do Partido Republicano, já existe também muita insatisfação com essa possível guinada de Donald Trump em relação aos países árabes. E muitos veem com preocupação o fato de que Donald Trump lidará de forma bem mansa com o Irã. E isso quer dizer também para os evangélicos norte-americanos que é possível estarmos muito próximos das profecias bíblicas que dizem que, em algum momento, aquele que faria muitas negociações, negociaria com muitos, acabaria na metade do seu governo rompendo com Israel. Eu faço muita pesquisa nessa linha, principalmente dos evangélicos norte-americanos. Lá nos Estados Unidos, acreditem, já tem republicano evangélico dizendo o seguinte, que o loirão pode ser esse que fez muitos negócios, fez negócios com muitos, fez um acordo com Israel, só que na metade do seu governo rompeu com Israel. É só especulação, meus caros amigos, não se preocupem, eu não estou afirmando que isso acontecerá. Mas se Donald Trump romper com o gabinete de Benjamin Netanyahu, parecerá muito estranho e coincidência, será exatamente na metade do seu governo, porque precisamos considerar o governo de Donald Trump como 8 anos, uns 4 já foram, ou seja, a metade ele teria mais 4 agora, e seria muita coincidência, daria muito material para os estudiosos das profecias, não é mesmo? Senhor, não nos deixe beber desse cálice. Mas, enfim, vamos acompanhar, porque a história está se desenrolando e está só no começo. Em relação aos católicos republicanos, muitos estão dizendo que isso também pode ser uma armadilha política para um novo chefe do Vaticano, o Papa Leão XIV, porque o Vaticano, não podemos esquecer, é também um Estado soberano. E aí, se Donald Trump reconhecer oficialmente a criação do Estado palestino, isso obrigaria o Papa Leão XIV a apoiar totalmente a proposta de Donald Trump por uma questão humanitária. Imaginem o Papa se opondo a essa questão. E isso criaria também um mal-estar muito grande entre judeus e católicos. Lá em Israel, isso seria muito sentido, principalmente nas ordens que administram os lugares santos da cristandade. São momentos realmente muito tensos, meus queridos amigos. E outros dizem que, para compensar esse mal-estar, então, Trump faria um acordo, uma vez que reconhecesse o Estado palestino, exigiria
como contrapartida ou como contramedida a recriação do terceiro templo de Israel. Tudo isso, repito, está no âmbito da especulação religiosa, o que é uma especulação muito mais complicada e perigosa do que todas as outras. Agora, uma notícia para descontrair, já que estamos aqui numa questão bem pesada, não é mesmo? Notícia para descontrair. Vejam só, lembram que a Jaguar fez uma propaganda um tempinho atrás, bem woke, para promover o seu produto? Lembram? Pois é, matéria do Zero Hedge de hoje. 5 meses após a Jaguar Land Rover se autopromover efetivamente com uma campanha de mídia social para lá de woke, essa que vocês estão vendo aí dessa imagem, a montadora britânica está supostamente rompendo laços com a agência de publicidade, isso de acordo com a mídia britânica, isso de acordo com o Liberty Daily. Mas por que agora? Meio ano depois, pergunta o Zero Hedge. A reação negativa à sua controversa reformulação da marca ocorreu no outono passado, mas o executivo da empresa, que usava pronomes, defendeu publicamente o anúncio constrangedor da época. Já o Telegraph foi o primeiro a relatar que a Jaguar Land Rover estava rompendo laços com a agência de publicidade, após o desastre de marketing em 19 de novembro. Ou seja, para encurtar a conversa, é aquilo que minha avó dizia lá nos idos de 1970. Quem lacra não lucra. Pois é. Por falar em minha avó, eu farei uma live hoje à noite e um dos temas da live é uma pergunta. Começa com uma pergunta que eu faço agora já para você ir se preparando para respondê-la na live. Todo mundo tem, certamente todo mundo tem, um tataravô do tataravô, certo? Todo mundo tem um pai, todo mundo tem um avô, todo mundo tem um bisavô, todo mundo tem um tataravô e todo mundo tem um tataravô do tataravô. Perfeito? Perfeito. Aí eu pergunto, quem lembra do nome e de datas importantes como nascimento e morte do tataravô do tataravô? Qual família mantém viva a memória do tataravô do tataravô? Essa é a pergunta que eu deixo para ser respondida na live e eu explicarei por que essa pergunta é importante. Porque tem muita gente dizendo, principalmente depois da eleição do Papa Leão XIV, que esse negócio de religião é bobagem. O negócio é ter uma relação direta com Cristo, é só isso que importa. E outros dizem que o Papa não é sucessor de Pedro, Pedro já morreu. Então é por isso que eu faço essa pergunta, para responder a esses que, na verdade, querem que Cristo e os seus apóstolos, a memória de toda a igreja, seja simplesmente apagada. E é por isso, então, que eu deixo essa pergunta. Por que você, ou melhor, a pergunta é outra, você lembra o nome e as datas importantes da vida do tataravô, do seu tataravô? Certamente não, né? Pois é. Muito bem, então é isso. À noite eu farei a live também para agradecer 2 ou 3 superchats que eu recebi na live anterior e eu não tive condições no momento de agradecer. Então também por isso a live. Espero vocês até a noitinha, se Deus quiser.